Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. 9h21. A gente começa agora mais uma coluna para você aqui na Band News Difusora FM, no seu Band News Amazônia, primeira edição. Está conectado conosco o professor e sociólogo da UFAM, Marcelo Seráfico. Meu amigo, seja bem-vindo para mais uma coluna aqui com informação e análise na Band News Difusora. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael, Diene, Paula. Muito obrigado. Bom dia. Vamos lá. Professor, hoje a gente vai abordar aqui a questão da política e os eventos extremos causados pelas crises climáticas, né? A gente fala com base no do que acontece agora no Rio Grande do Sul, com as enchentes causadas pela chuva, e também falando sobre a seca extrema que atingiu aqui a nossa região amazônica no ano passado. Então hoje o nosso tema é esse, a relação da política com esses eventos extremos, não é isso, professor? Isso, Rafael. Veja, a minha intenção é tentar fazer uma relação entre aspectos da realidade que muitas vezes são tratados como se nada tivesse a ver um com o outro, né? É como se a gente pudesse entender a realidade como um conjunto de fragmentos justapostos. É isso que se coloca hoje. E, na verdade, o grande desafio para quem tenta interpretar o que é a realidade é ver a conexão existente entre fenômenos e processos mais variados, né? Nesse caso de que estamos tratando, eu acho que há um grande problema que vem sendo abordado desde a década de 70, relacionado com as mudanças climáticas, não é? Vêm sendo chamadas assim, mas que tem a ver com a questão ambiental ou com as mudanças que vêm ocorrendo, digamos, no metabolismo do planeta, decorrentes, e essa é a especificidade, né, de determinadas formas através das quais as sociedades têm intervido na realidade de modo a produzir aquelas coisas, aquelas mercadorias que são necessárias para a manutenção da própria realidade, né? E aí há toda uma discussão em torno de que realidade é essa, né? Afinal, o que se produz, qual é o impacto dessa produção não apenas sobre o meio ambiente, mas também sobre a vida humana, né? Seja do ponto de vista das transformações no ambiente, seja do ponto de vista da melhoria ou não das condições de vida, né, das sociedades. Então, esse é um grande problema, né? Desde, como eu disse, da década de 70 e de maneira mais sistemática a partir da década de 90, vários cientistas no mundo todo têm apontado para o fato de que, desde a Revolução Industrial, o planeta vem experimentando modificações que não decorrem, digamos, da simples dinâmica da natureza, mas da dinâmica da natureza desencadeada pela exploração de vários recursos, os minérios, né, as florestas, as terras, quer dizer, as nossas formas de intervenção para produzir mercadorias na natureza têm levado a transformações de âmbito planetário, e essas transformações têm tido desdobramentos em catástrofes, né? O que nós estamos vendo agora no Rio Grande do Sul e que vimos na Amazônia, né, e no Amazonas de maneira muito dramática no passado, com a seca, tem a ver com o que se está qualificando como fenômenos extremos, né, fenômenos ambientais extremos. E esses fenômenos, todavia, mesmo que quando previstos ou quando se identificam as suas tendências, a tendência de acontecerem, não têm sido objeto de decisões de natureza política capazes, seja de minimizar os efeitos ou de impedir mesmo que os fenômenos aconteçam. Tem uma série de discussões sobre mecanismos de desenvolvimento limpo, né, de mudança na matriz energética, cujo pano de fundo é encontrar meios de minimizar essas catástrofes. Todavia, esses meios não vêm sendo colocados em prática, e muito pelo contrário. E aí vem a segunda parte, né, do que eu gostaria de compartilhar com vocês,
que é o quanto o tema da política é central para se compreender essas mudanças, e não apenas elas, o que se está ou não fazendo para combatê-las, ou para minimizá-las. Veja, recentemente nós tivemos a postagem do senhor ex-presidente Jair Bolsonaro negando a mudança climática ou atribuindo-a ao que se poderia chamar de uma espécie de conspiração de pessoas que não querem ver o desenvolvimento de determinados países. Essa, eu não posso nem chamar de crítica, né, mas essa forma de negacionismo é parte de um processo mais amplo que tira de foco uma discussão central para quem está preocupado com o futuro, não do planeta, mas eu diria que o presente do planeta, que são as políticas de austeridade fiscal que vêm sendo adotadas nos vários países do mundo, inclusive naqueles que às vezes cobram muito dos países do terceiro mundo, dos países periféricos, políticas de proteção ambiental, que são absolutamente necessárias, mas que são políticas que retiram recursos tanto de políticas sociais quanto de investimento em mudança de matriz tecnológica, quanto em políticas de contenção, por exemplo, né, de fenômenos dessa natureza. O que está ficando claro, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é que não houve atualização dos sistemas de dique que lá existem e que foram construídos e que levaram anos para serem construídos, né? E aqui na Amazônia, nós não adotamos, depois da catástrofe do ano passado, nenhuma medida, a despeito de haver indícios de que esse ano teremos outra seca muito forte, com vistas à mitigação desse tipo de processo. E aí há um dado que me parece interessante mencionar. Em 2014, quando governava o Brasil a presidenta Dilma Rousseff, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência solicitou a produção de um documento que apontasse as tendências do meio ambiente, né, e da sociedade brasileira para 2040. Mas o centro da preocupação era realmente saber como as mudanças climáticas afetariam a sociedade brasileira. Esse fenômeno que nós assistimos lá no Rio Grande do Sul agora já estava apontado como tendência em 2014. O que aconteceu com esse estudo? Tanto dentro do próprio governo da presidenta, quanto nos governos que a sucederam, de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Esse estudo foi colocado de lado. Hoje é, inclusive, difícil recuperá-lo, porque, aparentemente, ele não foi cadastrado em nenhuma plataforma ou em nenhuma forma de indexação do próprio governo federal. Isso diz muito da atitude que nós temos tido, ou que os governos têm tido, em relação a esse grave problema. Quer dizer, mesmo quando reconhecem a necessidade de refletir sobre o problema, e reduzem catástrofes, como estamos assistindo, a depender do resultado do estudo, se o qualifica ou como catastrofista, ou como inválido, na medida em que ele expressaria apenas o interesse de cientistas em impedir, cientistas de determinados governos, em impedir o desenvolvimento de outras nações. Essa é uma forma de escapar, né, do problema, não é uma forma de enfrentá-lo. E ao escapar, o que se acaba fazendo é patrocinar a tragédia, ou transformar a mudança climática num mecanismo através do qual você consegue colocar as sociedades num estado constante de crise e, ao invés de reverter políticas, aprofundá-las, que é o que se tem, os negacionistas, né, reivindicam. Quer dizer, ao invés de fazer uma discussão consequente sobre o tema da austeridade fiscal, que no Brasil é batizada no governo de nos governos anteriores a Michel Temer, tinha a ver com o superávit primário. Depois houve um plano de teto de gastos, e agora, no atual governo, é chamado de arcabouço fiscal, que são vários mecanismos através dos quais se assegura que quase que metade do orçamento será passada para o setor financeiro, e o resto vai ser investido nas várias necessidades da população brasileira. A discussão sobre a destinação da riqueza do Brasil fica à margem, né, parece que não tem validade, e nós, ano a ano, noticiamos tragédias em Petrópolis, na Bahia, no Amazonas,
agora no Rio Grande do Sul, sem que as medidas necessárias sejam de fato adotadas. Professor Marcelo Seráfico, olha, muito importante essas colocações aqui para a gente. Desde o início da semana passada, a gente vem tentado, na medida do possível, combater a desinformação, as fake news, trazendo justamente especialistas na área ambiental, ambientalistas, para falar conosco sobre esse assunto. Eu queria que o senhor pudesse, assim, falar conosco, comentar conosco sobre um caso que é esdrúxulo, mas é importante a gente falar aqui. Teve uma influência religiosa lá do Rio Grande do Sul que atribuiu o que está acontecendo lá às religiões de matriz africana, né, dizendo que Rio Grande do Sul tinha ali muitos terreiros e, por essa razão, Deus, entre aspas, estaria ali lançando a sua ira, entre aspas. Por que eu lhe falo isso? Por que eu lhe faço essa pergunta esdrúxula, principalmente se tratando de um pesquisador? Porque a gente lê os comentários e mais da metade concorda com ela. A gente traz para cá, para Manaus, e eu fui ver a repercussão entre os internautas de Manaus e mais da metade concordou com ela. E isso me acendeu um alerta tão preocupante, sabe? Que eu falo, o que está acontecendo com as pessoas? E principalmente quando a gente vai olhar no perfil, são professores, são acadêmicos, são universitários. Eu queria que o senhor pudesse falar para a gente de que forma nós, jornalistas, podemos falar sobre isso, e a gente tem buscado, mas isso aqui é uma reflexão para todo mundo que nos acompanha, de forma a desmistificar essa questão religiosa, que, infelizmente, acaba atrapalhando, é importante a gente dizer isso, que a visão religiosa da crise climática atrapalha, porque ela gera um negacionismo, e tudo se atribui a Deus como coisa de Idade Média, sabe? Então, acaba atrapalhando porque a extrema-direita se usa desse mecanismo neopentecostal justamente para fazer esse negacionismo e ajudar bilionários, sabe? E as pessoas não têm noção disso. Tem até um meme, que não é meme, para mim é uma grande reflexão. Há mais possibilidade de um ser humano se tornar um refugiado climático do que um bilionário. Então, você escolha de que lado você vai estar. E eu estou lhe fazendo essa pergunta também dentro de uma reflexão, porque, por incrível que pareça, mais da metade dos internautas que eu tenho acompanhado ainda nega a crise climática em Manaus, no Amazonas, que a gente pode ser o próximo, sabe? E como trabalhar isso, principalmente com estudantes? Paula, esse é um problema da maior importância e eu diria a você que nós que trabalhamos dentro de instituições de ensino, superior ou não, né, temos que nos confrontar com ele diariamente. Então, por que eu faço esse preâmbulo? É pelo fato de que o negacionismo, da forma que se expressa agora, quer dizer, como uma estratégia política de afirmação de determinados grupos que implica a negação da ciência, tem uma dimensão perversa que tem a ver com uma espécie de tentativa de desqualificar, de deslegitimar o pensamento científico. E note, o pensamento científico tem uma particularidade, que ele tem, aliás, eu diria que tem duas particularidades, que o diferem bastante dos dogmas religiosos. O fundamento do pensamento científico é a dúvida. Ou seja, a ciência existe para esclarecer questões que são colocadas pela realidade, né, e esclarecer no sentido de tentar buscar explicar como os fenômenos acontecem, por que acontecem e quando acontecem esses fenômenos. No caso das ciências sociais, essa preocupação avança no sentido de tentar entender quem se beneficia, né, de determinados processos, de determinadas relações e determinadas estruturas que são de poder, que são de dominação. Quando esse pensamento é negado, não se está negando apenas o resultado da ciência, mas está negando um processo importantíssimo da modernidade, né, que é de criar formas para que a realidade possa ser compreendida objetivamente. E o que a ciência carrega, e aí a segunda característica, é o fato de que a cada novo conhecimento
novas perguntas aparecem e novas explicações também aparecem com elas. Ou seja, isso em tudo dista dos dogmas, né, que permanecem estáticos. O que se metamorfoseia apenas é a crença, ou digamos assim, a teologia, né, em torno da crença. Eu não vejo maneira de superar isso, a não ser que num esforço honesto que deveria envolver todos os espaços de socialização. E como você bem disse, o negacionismo, por absurdo que pareça, está dentro das escolas, está dentro das universidades e hoje dentro dos parlamentos. Quer dizer, existe uma política negacionista com fins, como você também bem apontou, que não aparecem. Quer dizer, são fins relacionados a interesses de determinados grupos. As pessoas, para terem uma compreensão crítica da realidade, precisam ser expostas desde muito cedo ao conhecimento científico. Quer dizer, dentro das escolas, é preciso que se aprenda não apenas conteúdos pela história, geografia, etc., mas a como esses conteúdos são produzidos. Porque são produzidos a partir de métodos, de técnicas, né? Há possibilidade de controle desses métodos e técnicas, enquanto no dogma é impossível esse questionamento, né? E no dogma há uma espécie de aderência, não diria gratuita, mas com a expectativa de algum tipo de recompensa no plano metafísico, né? Para o sujeito. Então é muito difícil sair dessa cilada negacionista sem um alto investimento em educação científica, né? Mas uma ciência que seja capaz, não uma ciência positivista, mas uma ciência que contém em si a contradição, o diálogo, os limites que a própria ciência tem, né? E, de outro lado, o engajamento nesse tipo de conduta de outras instâncias de socialização. Eu diria que as próprias igrejas, né? Você vê que não são todas as igrejas ou todas as comunidades religiosas que alimentam o negacionismo. Mas é muito preocupante que várias delas tenham aderido a esse tipo de orientação. E mais preocupante ainda, que aquelas pessoas que elaboram esse tipo de pensamento e o difundem, não sejam alvo de algum tipo de medida jurídica, porque na verdade cometem crime, né? Isso é um crime. O negacionismo, ou esse pensamento de extrema-direita vinculado ao negacionismo, acabou criando uma ilusão em torno do que seja liberdade de expressão, né? Você vê que isso se aplica em vários níveis. Esse é um. É como se as pessoas tivessem legitimidade e autoridade para falar qualquer coisa sobre qualquer assunto. Eu acho que as pessoas têm o direito de falar, mas elas precisam ter também a responsabilidade de fundamentar em algum tipo de base empírica e de método o que estão dizendo. Porque senão nós tornamos a mentira, e acho que é isso que está acontecendo, né? A gente chama de fake news, mas na verdade são mentiras deslavadas e se sai de uma para outra, não é? Que passam a nortear um debate político precário, superficial, porque normalmente também se esgota nas redes sociais. Então é como se o problema desse ponto de vista negacionista fosse como atualizar a mentira. E aí eles se aproveitam de todo e qualquer fato, fenômeno, processo, né? E levam inclusive a formas de desmoralização moral de alguns, né? Nesse caso específico, né? De estigmatização de determinadas religiões. Quer dizer, é um festival de absurdos, alguns deles criminosos, né? Que acabam contribuindo para o agravamento dos problemas. Obrigado, professor. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado pela coluna de hoje. Essa coluna, essa informação e reflexão logo mais vai estar disponível no nosso canal no YouTube e também no nosso site, bandnewsdifusora.com.br e, é claro, nas nossas redes sociais também, onde você também tem fonte de informação. Professor, obrigado. Até a próxima. Obrigado a vocês. Boa semana a todos vocês da banca aí e a todos os ouvintes.